Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o canal do YouTube do projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso. É com muita alegria que estamos aqui para mais um vídeo. Se você ainda não conhece o projeto, esse projeto nós temos algumas vertentes ativas. Uma delas é o Clube do Livro Espírita e a outra é esses estudos que nós fazemos aqui das escolas iniciáticas do passado. Então, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas. Nós vamos para mais um vídeo que estamos estudando nesse ano 2024, que é a cultura ou as tradições da China antiga, com dois grandes sábios. Então, o primeiro que nós estudamos foi Lao Tse. Temos aqui uma playlist para falar sobre esses estudos, e agora nós estamos estudando Confúcio no livro Os Analectos. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso estudo. Vou compartilhar aqui a tela para iniciarmos. Muito bem. Estudos iniciáticos do passado, escolas iniciáticas do passado também, China antiga. Sempre gostamos de lembrarmos os objetivos, por que estamos aqui fazendo esses estudos. Esse projeto tem como objetivo, um deles é estudar os conceitos iniciáticos em grupo. Fazemos isso aos domingos à tarde, a cada quinzena, um grupo se reúne, estuda, reflete sobre o tema e depois nós trazemos aqui essas reflexões para o YouTube e assim poder chegar para mais pessoas esses ensinamentos e esses aprendizados. Outro objetivo é trazer os conceitos iniciáticos à nossa vivência prática. Então, estamos sempre tentando exercitar os, os aprendizados, os ensinos no nosso dia a dia e, por fim, levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do nosso testemunho. A nossa agenda que já passou o primeiro semestre, que estudamos o Tao Te Ching, e agora estamos estudando, nesse vídeo, o livro 3 e 4 do livro Os Analectos, para darmos aquele clima todo especial aqui nas nossas reflexões. Trazemos já um pensamento de Confúcio que diz: quando vires um homem bom, tente imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Lembrando sempre que estamos estudando essa tradução aqui do livro Os Analectos de Confúcio. E vamos lá para o livro 3. Item 3 do livro 3 diz o seguinte: o mestre diz: o que pode um homem fazer com os ritos se ele não é benevolente? O que pode um homem fazer com a música se ele não é benevolente? Então, Confúcio já vem falando aqui dos ritos, das músicas, das tradições do seu tempo histórico, lembrando sempre que esses ritos são as regras, né? Podemos fazer, assim, uma comparação com as nossas normas, nossas regras de conduta, que temos aqui nos nossos dias de hoje, tanto da parte religiosa, podemos dizer assim, as regras de conduta, pensando numa pessoa melhor, como as regras de vivência mesmo, as regras civis que temos para viver em sociedade. Então, que adianta a gente, né, fazer tudo isso e não ser uma pessoa boa, né? Não ser benevolente, não agir com bondade. Então, aqui é essa tônica desse item 3 ou desse verso 3. Livro 4, verso 4. Ling Fang perguntou sobre o fundamento dos ritos. E o mestre disse: uma nobre pergunta, de fato. Como os ritos é melhor pecar pela simplicidade
do que pela extravagância. Em matéria de luto, é melhor pecar pela tristeza do que pela formalidade. Confúcio vem nos alertar aqui sobre nos aspectos do nosso comportamento que nós tenhamos e sejamos pessoas simples, né? Vivendo simplesmente, sem ter muitas extravagâncias, e assim a gente está envolvido com aquele tipo de experiência que estamos vivendo. Então, se eu estou vivendo ali dentro dos ritos, dos regulamentos, tanto da parte religiosa como da parte civil, que eu possa sempre estar fazendo aquilo de forma simples, e se eu tiver vivendo matéria do luto, que ela possa, a gente possa vivenciar ela com a tristeza e não com apenas uma formalidade, uma coisa casual, e sim sentimentos, né? Colocar os nossos sentimentos ali naquelas experiências. Livro 7, aliás, item 7 do livro 3, o mestre diz: não há competição entre cavaleiros, o mais próximo disso é talvez o tiro do arco. No tiro do arco, eles sempre curvam e dão lugar para o outro quando iniciam, e ao terminarem, bebem juntos, até mesmo a maneira como quem compete é cavaleiresca. Então, aqui, na tradição dos analectos, né, do confucionismo, ele vai falar muito sobre o cavaleirismo, o cavaleiro. Lembrando que esse cavaleiro a gente pode fazer uma é, uma, um, uma comparação, a gente pode fazer uma conexão com os sábios, né? Que Lao Tzu falava. Então, quer dizer, sempre as mesmas sábios lá, aquelas pessoas que transcendem, né? Todas as virtudes, e aqui o cavaleiro também, nessa tradição, quando se fala em cavaleiro, seria essas pessoas que têm esses atributos da virtude em mais alto grau. Então, a gente sempre vai pensar nesse sentido, e você vê que, para quem é cavaleiro, não há competição, e sim há uma cordialidade, né? Mesmo quando está competindo, eles são cordiais, eles entendem porque eles já possuem esses atributos, né, das virtudes mais latentes em si mesmo. Livro 3, verso 9, item 9, o mestre diz: posso falar sobre os ritos de Xia, mas o reino de Xi não preservou evidência suficiente. Posso falar sobre os ritos de Yin, mas o reino de Sung não preservou evidências suficientes. Isso é porque não há registros suficientes, nem homens de erudição. Não fosse assim, eu poderia sustentar o que digo em evidências. Bem legal esse verso, esse item 9 do livro 3, porque Confúcio vem falar sobre os reinos. Então, a gente vai lembrar que no momento histórico que Confúcio estava aqui entre nós, lá na China antiga, a China não era unificada, e ela era dividida em 4 reinos. E aqui ele vai citando esses reinos e falando que muitas das coisas, né, dos ritos, das tradições, dos ensinamentos, das regras, das leis, foram se perdendo ao tempo porque não tinha pessoas que registravam. Então, aqui fica claro que Confúcio ele se baseava todo o seu conhecimento em tradições mais antigas do que ele próprio. Porém, ele não tinha evidências, né, materiais, né, físicas ali, escritas, do que ele estava falando, porque ele veio se baseando em algum aprendizado que é trazido pela parte de ensinamento verbal. Então, os ensinamentos vão se transferindo de pessoas a pessoas através da fala e não da escrita. Por isso que ele não tinha evidência do que ele estava ensinando ali para os seus discípulos. Bem interessante ele pensar sempre que já havia uma tradição desses ritos, dessas normas muito antes de Confúcio. No item 13 do livro 3, Yang Su Shi diz: melhor homenagear o fogão da cozinha do que o canto sudeste da casa. O que significa isso? O mestre diz: o ditado está errado. Quando você ofende o céu,
não adianta voltar suas oferendas para nenhum outro lugar. Olha que legal. Aqui, quando ele vai falar do canto sudeste da casa, é onde ficavam os altares, né? Aquela parte da casa que era destinada para fazer as oferendas, as rezas. E aí ele vai trazer essa comparação que a gente não consegue entender, né, hoje em dia, porque os termos usados, eles são de acordo com o momento histórico. Então, muitas coisas que a gente, né, usa hoje, às vezes, se a gente for usar o mesmo termo no passado ou no futuro, ninguém vai entender nada, né? Então, é mais ou menos isso, mas o livro vem falar para nós desse canto aí onde que era cultuado, onde tinha o altar, e ele fala que não adianta, porque quando, né, você ofende os céus, não adianta fazer as suas preces, seja em qualquer lugar. Então, que a gente possa ter uma conduta mais próxima possível do correto para a gente não ofender aos céus e aí sim fazer as nossas preces em qualquer lugar que eles serão aceitos, porque nós estamos tentando vivenciar, viver corretamente essa nossa experiência para que os céus não sejam ofendidos ou se a gente for traduzir aqui para os nossos dias, para que as leis de Deus não sejam transgredidas. Muito bom. Então vamos para o item 20 do livro 3. O mestre diz: no Huan Shu, a alegria sem futilidade e tristeza sem amargura. Aqui vem trazendo aquela ideia de a gente ter o equilíbrio, né? Que a gente sempre estamos comentando do equilíbrio que a tradição da Índia antiga do Bhagavad Gita vem falar sobre a equanimidade, ter aquele equilíbrio, não importando o que aconteça, a gente sempre fica equilibrado. É não ter futilidade na alegria e nem amargura na tristeza, tentar sempre puxar a gente para a linha do equilíbrio, independentemente das circunstâncias que estamos vivenciando. No item 26, verso 26 do livro 3, o mestre diz: o que posso achar digno de nota em um homem a quem falta tolerância, quando em sua alta posição, a quem falta reverência, quando realiza os ritos, e a quem falta tristeza, quando em luto. Então, aqui ele vem pontuando de novo essa ideia da gente estar sendo a melhor pessoa possível nas circunstâncias que eu estou vivenciando. Então, se eu tenho uma alta posição, que eu possa ser tolerante, que eu possa, né, ser a pessoa melhor possível, independente da posição que eu tenha. E quando eu estou fazendo os ritos, né, que eu tenho também as reverências, de novo, ele sempre vem puxando para a gente vivenciar aquela situação da maneira sentimental apropriada ou designada para aquele momento que a gente possa viver plenamente. Então, aqui é viver plenamente o melhor que a gente possa fazer. E as tradições, tanto do Egito Antigo como da Índia Antiga, também vem falar sobre isso, da gente tentar ser o melhor possível, buscando o equilíbrio, buscando sempre estarmos em vibrações poderosas, né? Conforme ah, um dos princípios do hermetismo que estudamos aqui já nesse canal, também buscar aí esse equilíbrio através dessa vibração poderosa, uma vibração mais intensa, mais próxima do que eu estou vivenciando, que eu preciso estar nesse equilíbrio que tanto nós buscamos, né? Que uns vão chamar de felicidade, cada um vai buscar algo dentro de si, então que a gente também possa ir preservando isso dentro de nós mesmos. Agora vamos para o livro 4, o item 1. O mestre diz: a benevolência constitui o mais belo aspecto de uma vizinhança. Como pode ser considerado sábio um homem que, quando tem a possibilidade, não se estabelece em uma vizinhança benevolente? De novo, a bondade, né? Buscando a bondade dentro de nós. Então, que a gente possa ser
bondoso, benevolente com toda a nossa vizinhança, com todos aqueles que nós nos cercam. Podemos dizer, conforme a linguagem do cristianismo, da Bíblia cristã, né, do cristianismo, é sermos bons com aqueles que são os nossos próximos, né? Quem são os nossos próximos, né? Jesus sempre nos recomenda amar o vosso próximo como a si mesmo. Então, a vizinhança ali pode ser considerada os nossos próximos. No verso 2, o mestre disse: quem não é benevolente não pode permanecer por muito tempo em uma situação difícil, e tampouco pode permanecer durante muito tempo em circunstâncias favoráveis. Então, que a gente possa sempre tentar buscar essa benevolência e saber que as circunstâncias da vida elas são cíclicas e que nós temos a possibilidade de sempre estar recomeçando e fazendo com que a energia que está à nossa volta, nas nossas vivências, a energia mental, aquilo que eu emano, o sentimento que eu trago dentro de mim, que ela possa mudar as circunstâncias da vida e se tornar em circunstâncias favoráveis. No item 4, o mestre diz: se o homem aplica o seu coração no caminho da benevolência, ele estará livre do mal. Porque aqui a gente vai lá nos apoiar nesse item 4 do livro 4, Confúcio falando que quando eu sou benevolente, eu estou livre desse caminho do mal, por um princípio hermético, que é o princípio da atração. Então, se eu estou emanando bondade, eu não vou atrair energias maléficas, eu vou atrair energias de benevolência, de bondade. Então, essa atração, essa energia que eu emano, tanto da minha vontade psíquica quanto do meu sentimento, vai fazendo que eu, né, traga comigo uma energia que repele energias ao contrário do que eu estou emanando. E esse é o princípio hermético que, que nós estudamos aqui lá em 2022, quando estudamos o Egito Antigo. Então, se você ainda não viu, não assistiu, tem uma playlist lá, duas playlists sobre o Egito Antigo. Entre no canal, assista essas playlists, que ela vai trazer também um complemento sobre o que nós estamos estudando aqui. Vejam esses vídeos, que é muito legal, baseado no livro, que é bem bacana, que traz bastante conhecimento para nós. Vamos para o item 7 do livro 4. O mestre diz: os erros de um homem são condizentes ao tipo de pessoa que ele é. Observe os erros e você conhecerá bem o homem. Esse ditado aqui, né, esse ensinamento, esse ponto que Confúcio traz para nós, né, vai próximo a um ditado que a gente conhece aqui, né, que é pelo fruto que conhece as árvores. E aí, os erros, né, então, pode ser os frutos também, né? Qual que são os frutos? Eles são assertivos ou eles estão não tão assertivos? E aí você vai saber como que a pessoa também está dentro dela, o que que ela está pensando, o que que ela está sentindo. Então, é só a gente observar o que as pessoas estão fazendo para a gente saber um pouquinho do que é essa pessoa na realidade. O verso 8 diz: o mestre diz, não viveu em vão aquele que morre no dia em que descobre o caminho. Confúcio traz aqui algo muito importante para a nossa reflexão nessa singela frase aqui do item 8 do livro 4, porque nós temos a possibilidade de estarmos em busca da nossa redenção a todo e qualquer momento. Então, às vezes, lá no final, quando a gente se arrepende, a, a, a nossa vida pode não ter sido em vão. Se a gente pegar ah, as tradições bíblicas, a gente vai ver que sempre arrepende-vos, né? Arrependei-vos. Jesus, ele curava pessoas e falava, vá e não, né? E, e não cometa mais o mesmo erro, vai, não peques mais, né? Não fique no mesmo erro, mude.
Então, tenta descobrir o caminho. Você vê, são palavras muito parecidas, ensinamentos muito parecidos, que a gente sempre tem a oportunidade de estar na vida tentando buscar a redenção. Por isso que nós sempre precisamos preservar a vida até, né, a hora que a nossa própria vida espiritual se desliga da nossa vida material. Mas em todo momento a gente pode tentar descobrir o caminho e mudar a rota. Então, o grande segredo aqui é a gente sempre tentando e buscando uma rota aonde nos levará a nossa felicidade. No 9, o mestre diz: não há razão de buscar as opiniões de um cavaleiro que, apesar de aplicar seu coração no caminho, tenha vergonha da comida simples e das roupas pobres. Então, ele está falando de novo do cavaleiro aqui. Ele tem que ter simplicidade, porque se o cavaleiro é dito como uma pessoa com alto teor de qualidades, né, na mais alto grau, que ele está ali já impregnado com isso, mas ainda ele não tem muita simplicidade na comida, nas vestes. Então, Confúcio fala, cuidado, né, para você ir buscar opinião, porque esse aí não está um cavaleiro completo ainda, ele está a caminho de se tornar um cavaleiro. Então, que nós também possamos, nessa marcha de tornarmos pessoas melhores, buscar esses caminhos da simplicidade e da humildade sempre. No item 10, o mestre diz: nas suas relações com o mundo, o cavaleiro não é rigidamente contra ou a favor a nada. Ele fica do lado daquilo que é justo. Então, sempre tentando buscar o equilíbrio da justiça, né? Mas o que é justiça na visão de pessoas que não são perfeitas? Então, a justiça na visão de pessoas que não são perfeitas é uma justiça imperfeita. Por isso que Jesus nos fala: não julgues para não ser julgado. Então, cuidado com o que a gente julga, porque a gente às vezes acha que estamos corretos, que estamos certos, só que a nossa certeza, a nossa correção é algo ou é parte de nossa imperfeição ainda. Então, quem tem o poder da justiça plena, como a gente estuda no, no livro dos Espíritos, é Jesus, é Deus, né, que tem toda essa ideia de grandeza, de justiça, e Jesus, por ser um dos seus auxiliares, né, construtores do universo, seus Cristos, que também têm esse poder de justiça muito elevado, por conhecer intrinsecamente todos os aspectos da justiça, que nós somos muito limitados. No 14, o mestre disse: não se preocupa por ter um cargo oficial, preocupa-se com as suas qualificações, não se preocupe, porque ninguém aprecia as suas qualidades. Procure ser merecedor de apreço. Então, de novo, não buscar recompensa, né? Não querer se fixar em as ações, ficar preso a retribuições, etc. É isso que ele está falando aqui para a gente tentar cada vez se qualificar melhor como ser humano e não querer, né, receber elogios daqueles que estão ali vendo as nossas ações ou as nossas experiências. No 15, o mestre disse: San, uma única linha amarra todo o meu pensamento. Sensu assentiu. Depois que o mestre tinha saído, os discípulos perguntaram: o que ele quis dizer com isso? Samsung disse: o caminho do mestre consiste em dar o melhor de si e usar a si próprio como medida para julgar os outros. Isso é tudo. Olha que interessante, né? Então, nós vamos tentar ser o melhor que nós possamos ser nesse momento e sempre olhar pelos outros na medida que olhamos para nós mesmos. Como que eu me julgo? Será que eu julgo o outro conforme se eu tivesse na situação julgaria eu mesmo? É isso que Confúcio vem falar. Então não julgues para não ser julgados. Novamente, a frase da Bíblia cristã. No verso 16, o mestre disse: o cavaleiro entende o que é mal, o homem vulgar entende o que é lucrativo.
No 17, o mestre diz: quando conhecer alguém melhor do que você, dirija seus pensamentos para tornar-se igual a essa pessoa. Quando conhecer alguém tão bom quanto você, olhe para dentro, olhe para dentro e examine a si próprio. Então, sempre aqui a gente olhando, vendo, né? Olhando para nós, é mais ou menos parecido a frase que nós trazemos aqui a cada encontro, né? Então, se eu vou dirigindo meus pensamentos para sempre me tornar pessoas melhores e melhores e sempre examinando a mim mesmo. No 22, o mestre diz: na antiguidade, os homens relutavam em falar. Isso porque consideravam vergonhoso se não conseguissem ser fiéis às suas palavras. E olha de novo aqui Confúcio falando na antiguidade, né? Tinha uma tradição antiga e as pessoas procuravam ser coerentes com as suas palavras, sempre falando aquilo que eles conseguiam fazer e se esforçavam a fazer, e nós também temos que tentarmos nos esforçar nesse sentido, buscando sempre fazer o que falamos e falarmos o que fazemos. No 24, o mestre diz: o cavaleiro procura ser suave no falar, mais rápido no agir. Então, é falar pouco e fazer bastante. E hoje, na nossa sociedade, a gente vê que muitos preferem falar demais e fazer de menos. Então, que nós possamos refletir em qual estrada estamos percorrendo e guiarmos ou tirarmos aí a nossa rota, mudarmos a nossa rota para o sentido de agir silenciosamente. No 25, o mestre diz: a virtude nunca está sozinha, é destinada a ter vizinho, porque as qualidades elas são múltiplas, né? As qualidades, as virtudes que temos, elas são múltiplas, sempre tem outras virtudes próximas delas. Então, ser bom, às vezes, muitas vezes, né, na maioria das vezes, estão outras qualidades ali da benevolência, são outras qualidades agregadas, quanto a simplicidade, a humildade e assim sucessivamente. Então, aqui nós terminamos o livro 3 e o livro 4 que nós estudamos dos Analectos. Agora vamos pensar alguns pontos aqui para a gente poder refletir um pouquinho. Então, tiramos aqui de ser uma pessoa benevolente, ser pessoas boas. Esse é o aspecto que nós tiramos desses livros ter alegria sem futilidade e tristeza sem amargura. Foi replicado aqui, né, repetido um dos versos que nós estudamos, porque precisamos buscar esse equilíbrio, né? Então, sempre buscar o equilíbrio, se esforçar em fazer o que fala, acabamos de comentar isso, e também seguir as regras morais cíveis, né? As morais, se eu consigo as morais, com certeza seguirei as cíveis, né? Às vezes sigo as cíveis, ou as civis, e não consigo seguir as morais, mas o nosso esforço é seguir as regras morais. Mas que regras morais são essas? Podemos estar perguntando. É só a gente consultar a nossa consciência, o nosso coração e os ensinos da Bíblia, né? Que a maioria de nós somos cristãos, da Bíblia hebraica e da Bíblia cristã, e ali terão as regras morais para nós seguirmos. Sempre trazemos aqui da Bíblia hebraica uns pontos, né, para trazer a reflexão, ver que esses ensinamentos eles estão interligados nessa coluna que nós aqui no Ocidente aprendemos, né, que é do hebraico cristão e nós espíritas do espiritismo. Então essa vértebra aqui e nós estamos estudando as tradições, fazendo um cruzamento sobre essa vértebra hebraico, cristianismo, cristão e espiritismo. E no hebraico, Salmos, no livro de Salmos, capítulo 116, no verso 5, diz o seguinte: o Senhor é benevolente e justo, é bondoso, né? Bom e justo. Nosso Deus é misericordioso. Então, a gente já vê que se Deus, né, é o nosso é aquilo que a gente venera, né? Ele é bondoso e justo, que nós também possamos tentarmos extrair dentro de nós essa bondade, essa justiça.
no livro de Provérbios da Bíblia Hebraica, no capítulo 2, no verso 20. Portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. Então, que nós aqui também possamos ver os bons, aqueles que foram bons, seguirmos aquelas pessoas boas que, né, têm, de certa forma, influência sobre nós, uma ascendência sobre nós, e que nós possamos tentar viver uma vida mais correta possível. E se eu me enganei em algum momento, que eu possa rapidamente corrigir a minha rota e voltar para essa vida correta. Na Bíblia cristã, que a gente chama de Novo Testamento, Mateus capítulo 5, verso 25, ser benevolente, depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e seja lançado na prisão. Então, que a gente possa ali ser benevolente ou buscar a reconciliação em algumas tradições, né? Tenha uma reconciliação depressa com seu adversário para que, né, não fique aí tendo um adversário por muito tempo. Primeira carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém menospreze o fato de serem jovens, mas procure ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, na fé e na pureza. Então, Paulo falando para Timóteo, você é jovem, mas seja o exemplo, exemplifique através de você mesmo, né? Para aqueles que estão à sua volta, para as vizinhanças, para os próximos. Já na parte do Espiritismo, no livro Abençoa Sempre, capítulo 17, que tem o título Perdoa e Ajuda, trouxemos um trechinho aqui para nossa reflexão. Quantas vezes nos perdoou o Senhor através do caminho materno, nas hesitações e nas necessidades da infância? Quantas vezes termos no ar estendido generosas mãos por intermédio de instrutores benevolentes, bondosos, na teimosia caprichosa da nossa mocidade? Então, aqui, de novo, né, vem falando, sempre tem alguém benevolente a nosso favor, né? O Espiritismo vem falar que esses instrutores espirituais bondosos, mesmo quando a gente, né, nós somos teimosos, nós somos imprudentes, eles estão ali bondosamente estendendo as suas mãos a nosso favor. No livro Pai Nosso, capítulo 1, que tem o título Pai Nosso que estás, Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, eu trouxe um trechinho que fala, né, da, da Meimei, né, esse livro que fala, procuremos, desse modo, o pão espiritual que nos garanta a harmonia interior e conserva o nosso caráter firme sobre os alicerces do bem, e que nos guarde contra a maldade, que nos ajude a sermos exemplos de compreensão e de fraternidade. Então, Meimei falando que nós possamos, né, devemos nos esforçar para sermos exemplos de compreensão e de fraternidade, nos preservando o caráter firme nesse alicerce do bem. Bem interessante esse trecho desse livro. Fica aí a recomendação, a gente buscar o livro para leitura, principalmente o capítulo 21 desse livro, Pai Nosso. Aqui no nosso exercício prático que nós fizemos, né, nós discutimos lá, estou ciente da minha missão nessas experiências atuais, então é um momento de partilha lá no nosso grupo de estudo, cada um falou um pouco sobre esse momento deles mesmos, e que aqui a gente não vai citar muito, né, porque ficou lá no nosso grupo de estudo, e depois, para o próximo encontro, para o nosso próximo vídeo, teremos aqui os estudos sobre o livro 5 e 6 desse Os Analectos, que é bem interessante, que é bem legal, e para que nós possamos também fazer um exercício prático, sugerimos aqui para quem estiver estudando o livro 5 e 6, acompanhando os nossos estudos aqui pela internet, possa refletir como eu me autoavalio nesses aspectos: respeito, generosidade e justiça. É isso aí, pessoal. Agradeço demais a
paciência, a compreensão de todos. Meu, muito obrigado por vocês estarem aqui acompanhando os estudos. Se vocês sentirem à vontade, deixem aqui no YouTube ah, os seus comentários aqui nos comentários desse vídeo. Depois vamos trocando umas ideias, mas deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, dê o seu joinha, ajude o canal a crescer, a levar esses conceitos para mais pessoas que gostam desse tipo de estudo, de conhecimento, de autoconhecimento. Então, sejam muito bem-vindos de novo a nos auxiliar. Agradecemos demais nos auxiliar nessa divulgação aqui desses conceitos na internet. A internet tem de todas as coisas, um monte de coisa diferente, mas aí auxilie a que nós possamos levar esse tipo de conteúdo também àqueles que estão buscando. Agradeço demais. Grande beijo a todos. Até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado. Tchau.